no capítulo 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Hebreus 12, até o versículo 3. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Hebreus capítulo 12 está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos o livro de Hebreus, podemos entender que ali na igreja de Hebreus, a quem estava sendo destinada esta carta, os irmãos ali estavam meio desanimados, meio duvidosos, e também uma observação que eu quero comunicar com os irmãos: quando nós lemos as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, nós vemos que a igreja sempre passava por alguns conflitos a respeito de irmãos, que eram judeus, descendentes de Abraão segundo a carne, e eles sempre queriam dizer ao povo que eles, para serem salvos, eles tinham que guardar os rituais da lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo sempre tinha esse confronto com esses irmãos. Então nós, olhando para o livro de Hebreus, nós vemos que o escritor de Hebreus ele deu ênfase a respeito da superioridade do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós somos encorajados, exortados a reter o princípio da nossa confiança até o fim, que a nossa confissão é o quê? É que Jesus é o sacerdote e apóstolo da nossa confissão. E aqui no livro de Hebreus, então mostra essa superioridade da justiça de Deus a respeito da nossa salvação por intermédio de Cristo Jesus, que é o sacrifício perfeito, como nós dizemos aqui. Acredito que foi no culto passado, no retratado, não me lembro, mas que a nossa consciência foi purificada, foi santificada pelo Espírito Santo, quando nós, mediante a fé, quando ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus vivo, então Deus imputou a sua justiça sobre a nossa vida. E no louvor aqui foi dito esta noite, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abriu o quê? Um novo e vivo caminho, onde nós podemos nos achegar ao Senhor. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, fala que nós devemos se achegar ao trono da graça com ousadia, por esse motivo, por essa justiça, a qual Deus purificou os nossos corações, e nós temos que ter este cuidado, segundo a carta de Hebreus. Eu vou entrar nesse detalhe após nós fazermos essa leitura. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, fala assim, a respeito da exortação a perseverar na fé, tendo, pois,
uma vez por ano, ele tinha que levar, né, o sangue alheio, que era dos bodes, dos touros, tanto por ele mesmo como pelo povo. Mas Jesus, ele é o sacrifício perfeito, né, que está à direita do Pai e intercede por nós como o sumo sacerdote, né, o nosso Deus fiel e verdadeiro. Então, aqui fala assim: pelo sangue de Jesus, tendo, pois, irmãos, nós ousadia para entrar no santuário, o Santo dos Santos, no trono da graça, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então, o nosso coração, ele foi purificado da má consciência. Lembra? Quando foi dito aqui na igreja, de bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, lá em Mateus 5:8. Então, nós somos esses bem-aventurados, porque o nosso coração foi purificado de toda a má consciência. O que isso quer dizer, irmãos? Que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, mediante a fé que Deus nos deu, quando ouvimos a palavra, o evangelho da nossa salvação, e Deus imputou a sua justiça na nossa vida, a graça de Deus veio sobre a nossa vida, então nós nascemos de novo. Então todos os nossos pecados dali para trás, a nossa consciência pode ficar tranquila. O Senhor falou que Ele perdoa os nossos pecados e não se lembra, mas então nós não precisamos se lembrar dos pecados que nós cometemos no passado, porque Deus não se lembra. A nossa consciência tem que ficar limpa, entendendo que Deus nos purificou, nos santificou em Cristo Jesus. Então, irmãos, fala assim, então nós devemos chegar com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então Jesus é fiel para cumprir o que Ele prometeu para nós. Então nós devemos reter o princípio da nossa confiança até o fim. A Bíblia fala, irmãos, que nós não somos chamados somente para crer em Cristo Jesus, mas também a padecer por Ele. Então aqui nós vemos que os irmãos que está aqui, dentro desse livro de Hebreus, eles têm momentos de tribulações, momentos de aflições. E aqui no teor da carta nós podemos entender que eles estavam meio desanimados, meio duvidosos, até mesmo querendo se apartar dos caminhos do Senhor. Porque o escritor disse assim: vede que não haja em vós um coração mau e fiel para se apartar do Deus vivo. Então podemos entender que alguém lá estava com esse pensamento, E aqui no capítulo 12, no versículo 12, fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não se desvie inteiramente, antes
temos descanso para a nossa alma. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque em mim tereis paz. E aqui, irmãos, no capítulo 12, onde nós fizemos a leitura, fala assim: portanto, nós também. Aí fala, pois, o que esse pois nos conecta? Ao capítulo 11 de Hebreus, onde nós lemos sobre a abertura do culto, a respeito da natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E foi que eu fiz menção, que é um capítulo conhecido como os heróis da fé, né? Os heróis do herói que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, nós também, irmãos, pois que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas. Quem que é essa tão grande número de testemunhas que nós estamos no diálogo? Nós acabamos de ler na abertura do culto, para exemplo nosso, os heróis da cadeia da fé, do capítulo 11. Eles são essa nuvem de testemunha, onde nós somos convidados. Portanto, nós também, como eles, porque eles é que representam aqui essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Ou seja, homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, passaram por muitas aflições, né? Tem um trecho aqui que fala que, olha o que esses irmãos, né, que aqui está na galeria da fé, está falando a respeito deles. A Bíblia fala aqui, irmãos, ó, e que mais direi? Hebreus 11:32, peço por diante aqui para nós ficar juntos. Olha as tribulações que esses irmãos passaram, irmãos. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos do inimigo. Então nós sabemos aqui, ó, que o Daniel, né, que fechou a boca dos leões, apagou a força do fogo, né, que foi os amigos de Daniel que foi lançado na fornalha. E aqui continuando, fala assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos por meio da fé. Nós sabemos a mulher da Sunamite, que foi o profeta Eliseu, o filho dela foi ressuscitado de entre os mortos, porque ele tinha vindo a óbito com uma grande dor de cabeça. Outros irmãos, ó, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Então, né, até mesmo o nosso irmão o apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo, e a Bíblia fala que ele perseguiu a igreja de Deus, né, destruiu a igreja de Deus lá, antes dele se converter. Ele fazia irmãos blasfemar com tortura, mas alguns não blasfemaram, alguns morreram, mas não negaram a fé em Cristo Jesus, porque eles criam na promessa da ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso quando nós lemos as cartas, as epístolas, né, que ele passou por prisões, por açoites, por naufrágios, por fome, por sede, por nudez, por perigos. Então ele passou por muitas aflições, mas ele ficou firme na fé, e no final ele declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes pelas covas e cavernas da terra. Olha o que esses irmãos eles enfrentaram. Então tudo isso aqui é exemplo para nós. Por isso que está dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, devemos fazer o quê? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então,
irmão, você não vai fazer nada na sua vida. Não, não é isso. Né? Porque nós temos, né, alguns momentos agradáveis que Deus nos dá, como a nossa família, os nossos irmãos, para um momento de confraternização, talvez uma pescaria, né, talvez conhecer um ambiente agradável para a glória de Deus. Então não é isso. Mas a Bíblia tem exemplos que falam que nós temos que tomar cuidado com os embalos. Eu quero usar de exemplo aqui, irmãos. Quando Moisés foi enviado por Deus na terra do Egito para libertar o povo, para levar o povo aonde? Para uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. Né? E assim também o Senhor, Ele nos libertou em Jesus para levar nós para onde? Para as moradas celestiais. Né? A Bíblia fala que é um reino que não pode ser abalado, onde habita a justiça, onde habita a verdade e a paz eterna. Então, irmãos, aqui nós vemos que nós podemos ter como exemplo, né, a história que envolve Moisés a respeito da terra do Egito, quando Deus libertou o povo de lá. Nós vemos que quando Deus enviou Moisés para levar a palavra para o povo, que Deus tinha ouvido as orações deles, que Deus tinha visto as aflições deles, né, assim como Ele vê as nossas aflições, assim como Ele ouve as nossas orações. Então Deus tinha visto a aflição daquele povo, e agora Deus mandou um libertador. Agora, o que o faraó fez quando Moisés disse para que ele deixasse o povo e para o deserto sacrificar a Deus? O que esse homem faraó falou? Ele falou que não conhecia Deus e que não ia deixar o povo de Deus ir para o deserto sacrificar a Deus. E o que ele fez, irmão? Ele chamou agora, né, os servos dele, que estavam debaixo das suas ordens, e deu uma ordem maligna, que hoje é uma estratégia que o maligno usa também em todas as nossas vidas, de maneira muito sutil. Então nós temos que buscar sabedoria de Deus e discernimento de Deus, para que nós não venhamos ser enlaçados, embaraçados com aquilo que quer atrapalhar o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, que quer atrapalhar, desviar a nossa visão do que Deus verdadeiramente tem para nós. Então, o faraó, ele disse para os servos dele: vai lá e não dá mais paga para o povo de Israel, os escravos, não dá mais paga para eles. Agora vão eles mesmos e peguem paga para poder fazer os tijolos, pede para eles as contas da mesma quantidade de tijolo, tanto em qualidade como em quantidade, pede para eles as contas do tijolo. Então, irmãos, o que aconteceu? Agora o povo não tinha mais palha para fazer tijolo, e agora o povo tinha que ir buscar os restolhos. A Bíblia fala que não era palha, era restolho. E se o meu irmão e minha irmã buscar, né, a respeito do restolho, com diferença da palha, o restolho ele dá mais trabalho para queimar e ele junta mais sujeira e atrapalha também a qualidade dos tijolos. Então agora começou a ter grande aflição para o povo, porque a estratégia do faraó, né, que era uma sabedoria terrena de mal diabólica da parte do diabo, porque o diabo sabia, irmãos, que havia uma promessa sobre aquele povo, só que o diabo não consegue impedir a promessa que Deus tem na sua vida. Pode ter certeza, maior é o que está com você, maior é o que está comigo. O diabo não pode frustrar os planos de Deus na nossa vida, assim como ele não pode frustrar os planos de Deus com o povo de Israel, com nós hoje, né? Glória a Deus. Então, irmãos, então essa foi a ideia do faraó, para que o povo se ocupasse e ficasse distraído e não ouvisse as palavras de Moisés, falando que as palavras de Moisés eram mentira. Olha o que ele estava falando. Olha a malícia, a maldade deste homem, né? Falando que as palavras de Deus eram palavras de mentira, porque ele não conhecia o Deus que nós conhecemos hoje em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, né? Buscar de Deus essa sabedoria do alto. A Bíblia fala que toda bondade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que uma mudança vem sobre a variação. Se nós tivermos falta de sabedoria, não importa que situação da nossa vida, é para nós pedir a Deus com fé, que Ele vai nos dar. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus quer responder às suas orações, Ele quer te anunciar coisas grandes e firmes
sabe, que você ainda não compreendeu. Porque a Bíblia fala, irmão, que nós recebemos o Espírito da verdade. Para quê? Para conhecer o que nos foi dado gratuitamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a nossa fé e pela graça que Ele nos deu pela sua justiça. Então a Bíblia fala que aquilo que os nossos olhos não viu, pelo nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, é o que Deus Ele tem preparado para nós. Então, por esse motivo, aqui está nos encorajando, nos animando. Ó, irmãos, nós sabemos que há lutas, há dificuldades, há batalhas, né? Mas não jogue a toalha, não jogue a toalha, não desista, não desanime, né? Fica firme na fé, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, e aqui continuando, fala assim: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, o pecado, também nós temos que ter cuidado com o pecado. A Bíblia fala, irmãos, que nós devemos se abster de todas as concupiscências da carne, que combate contra a nossa alma. Então é isso que o diabo quer fazer, né? Ele quer nos tentar pelas concupiscências da carne, pela soberba da vida, pela cobiça dos olhos, assim como Jesus foi tentado no deserto. Mas Jesus venceu o diabo porque ele sabia que ele era filho de Deus, e ele era o verbo que se fez carne, né? A palavra viva e eficaz, que por essa mesma palavra, a Bíblia fala que todas as coisas subsistem, pelo poder dessa palavra, que é a base da nossa fé. Então nós temos que deixar esses embaraços em todo tipo de pecado, irmãos, e fazer o quê? E correr com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia fala que ainda nós não sabemos o que havemos de ser. Então alguma coisa nós vamos ser lá no céu, nós não sabemos ainda. Deus sabe, mas ainda nós não sabemos o que havemos de ser. Mas uma coisa nós sabemos, que assim como Ele é, nós seremos. Então nós temos essa promessa, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo imortal, para viver por toda a eternidade na glória. Então essa é a esperança que nós temos, irmãos, as moradas eternas. Por isso que Jesus disse: não perturbeis o vosso coração, crede em Deus, que é o Pai, e você vai estar seguro, né? Nós estamos seguros, abrigados debaixo das asas do Pai. Então, irmãos, não sai debaixo da asa, porque senão o ladrão pega. Se sair debaixo das asas, né? Você vê como que os pintinhos às vezes são apanhados, quando eles saem debaixo da asa da galinha, o gavião, ele vem e pega. Então, vamos ficar debaixo das asas do Onipotente, como eu falo para o ônibus às vezes, né? Às vezes o ônibus vai sair, eu falo: vai debaixo da sombra do Onipotente. Irmãos, fique debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. E aqui fala assim, irmãos: então corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, irmãos, vamos nos ater agora o que fala Hebreus 11. Olha o que fala para nós aqui. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Onde está o quê? Enraizada a nossa fé. Então, nosso fundamento é quem? É Cristo, né? A Bíblia fala assim para o apóstolo Paulo: ele se colocou como sábio arquiteto, e ele colocou o fundamento ao qual é Cristo. Então, o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé é Cristo, é a palavra fiel, a palavra viva e eficaz, né? Que é como uma espada de dois gumes que penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então, essa palavra é viva, é eficaz. E aqui fala assim: agora, até o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós esperamos por coisas pela nossa fé em Deus, pela nossa fé em Cristo Jesus, né? Nós queremos que coisas boas aconteçam na nossa vida aqui na terra. Nós queremos, né? Quem quer ter paz, quer prosperidade, quer ter alegria, quer ter segurança, quer ter saúde. Quem que não quer? E a Bíblia fala que Deus ele quer isso para nós também, que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de quê? Pensamento de paz e não de mal, para nos dar um bom futuro. E aqui eu acho interessante, né, que há uma diferença em algumas traduções, mas eu prefiro essa tradução, porque algumas traduções falam assim: ó, e a prova das coisas que se vê.
tem uma diferença, porque prova é o que? É uma evidência, né? Aqui é uma evidência de uma taça, agora uma prova, eu estou vendo. E qual que é a prova, irmãos? E qual que é a prova da nossa fé? Né? Aqui, ó. E a prova das coisas que não se vê. Aqui mesmo no versículo 3 nós podemos entender. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o mundo foi criado pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Nós vemos a palavra, nós vemos o verbo vivo hoje, que é Jesus, que está à direita do Pai. Mas nós sabemos que tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Qual que é a prova disso? É a criação. Né? A Bíblia fala que nós não temos desculpa da existência de Deus, que é um Deus divino, que é um Deus poderoso, né? Pelas coisas que estão criadas. Então, essa é a nossa fé. Nossa fé não é cega, não é irracional, né? É muita ignorância nós olhar para essa criação e não acreditar que Deus existe, né? É muita ignorância. Infelizmente, tem muitos, né, sobre esta terra que falam desta bobagem, né, que Deus não existe. E fala assim, e pela fé por ela, os antigos alcançaram o testemunho. E aqui nos fala assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, Abel, ele, mesmo convivendo com Caim, a Bíblia testifica que as obras de Caim eram maus e a de Abel era justa, mas mesmo assim, Caim, sendo mal, convivendo com Abel, o Abel deu bom testemunho. Então, às vezes, nós podemos viver em ambientes, né, com pessoas que têm um procedimento maligno, mal como o de Caim, mas também nós podemos viver, mesmo assim, podemos viver uma vida agradável a Deus, perante Deus como Abel, que deu testemunho da sua fé. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então Deus se agradou no sacrifício de Abel. E aqui fala assim, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que lhe agradara a Deus. Então, o Enoque também agradou a Deus. Nós vemos pela leitura da Bíblia, conforme nós vamos ler, a leitura da Bíblia, nós vemos que estava um declínio, né, espiritual, um declínio moral. Começou de Caim, começou de Adão, depois entrou Caim. Aí veio um homem lá que matou o homem porque pisou no pé dele, o outro porque desprezou, ele matou. Aí depois veio, então estava tendo um declínio já, né, a corrupção já estava começando, mas mesmo assim, Enoque alcançou o testemunho que agradara a Deus. E fala assim, irmãos, agora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus ele tem recompensa para mim, Deus tem recompensa para meu irmão, para minha irmã, que crê que Ele existe e que se aproxima dele com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, sabendo que os teus pecados estão perdoados, que você hoje está debaixo da graça de Deus, que é suficiente para nós viver uma vida agradável diante de Deus. Porque, irmãos, quanto mais graça de Deus nós temos, a Bíblia fala que mais liberdade nós temos para agradar a Deus. E essa graça está sobre a nossa vida, né? Essa graça nos libertou do poder do maligno, nos libertou do poder do pecado. Nós podemos, por esta graça, andar de fé em fé, como diz a palavra. O justo viverá pela fé. Então, Deus nos deu uma fé igualmente preciosa. E por essa fé, nós podemos alcançar a incorruptível coroa da nossa salvação, que Deus tem preparado para nós. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que amarem a sua vida. Então nós devemos amar a vida do Senhor. A Bíblia fala que nós estamos selados para o dia da redenção. Então há um dia da redenção onde nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos e incorruptíveis. E aqui fala assim, irmãos, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, tendeu para a salvação e para a salvação da sua família, preparou a arca
veio ao mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, o Noé foi herdeiro da justiça mediante a fé. A mesma fé que Deus nos deu, irmão. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós entregamos a nossa vida, independência de Deus, é a mesma fé, né? É a mesma fé. E essa fé ela vai sendo a cada dia mais aperfeiçoada em nossas vidas, à medida que nós vamos conhecendo mais o nosso Deus e sendo conhecidos deste Deus maravilhoso. Então, o que me chama a atenção aqui, irmãos? Pela fé, não é divinamente avisado. Olha só que expressão, divinamente avisado. Não é? Foi divinamente avisado. O que a Bíblia fala que a Escritura é, irmãos? Vamos ler junto? 2 Timóteo 3,16. Glória a Deus. Olha a riqueza que nós temos nas nossas mãos, a palavra de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Para refutar qualquer argumento que as pessoas levantam contra a verdade do Evangelho. Então, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós temos o nosso bom pastor que nos guia por amor do Senhor por veredas de justiça. E essas veredas de justiça que Deus nos guia é para nos livrar de laços de morte, para nos livrar de miséria, destruição, tudo que não presta contra a nossa vida. Então, Deus é o nosso bom pastor para nos livrar, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, Deus ele quer nos aperfeiçoar para toda boa obra de justiça, que é por Cristo Jesus, para a glória e louvor do Pai. Por isso que o Senhor fala, nós devemos resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Então, nós somos sal da terra e luz neste mundo. E fala assim, então Deus é o nosso aperfeiçoamento, para que o mundo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra é a palavra divinamente inspirada. Homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, a palavra não é de particular interpretação, e nem por vontade alguma de algum homem, mas homens santos falaram da parte de Deus. Então, toda a palavra da Escritura é a palavra divinamente inspirada. Então, assim como Noé, ele foi divinamente avisado e ele temeu, e para a salvação da sua família, ele fez a arca. Então, ele teve a instrução que ele precisava para construir a arca, e por fé ele construiu a arca e foi herdeiro da justiça. E se nós também, por fé, nós seguir até o fim, nós também vamos herdar a coroa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, nós se acheguemos a Deus com inteira certeza de fé, tendo a certeza que nós somos purificados, né? Vamos se buscar de Deus sabedoria, para não nos embaraçar com as coisas deste mundo, entrar em um círculo vicioso, né? Que venha roubar o nosso tempo, que é uma estratégia maligna, porque o diabo ele sabe, irmãos, nós se atende a essa palavra, que é divinamente inspirada. Então ele não pode atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. E Deus tem propósito com a igreja dele. A Bíblia fala que o Senhor edifica a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos a igreja de Deus, que Deus está edificando para uma grande obra. Então que nós não venhamos se embaraçar, entrar em nenhum círculo vicioso, devemos buscar sabedoria nova, para que nós possamos nos conduzir com prudência. Temos certeza disso. Nós estamos chegando a Deus. Deus está ouvindo as nossas orações. Ele se compadece das nossas fraquezas. A graça dele nos basta, o poder dele é suficiente. Ele é fiel. Ele vai cumprir o que ele tem prometido para nós. Então é só nós perseverar, não deixar de desânimo, nada ver roubar a nossa fé que Deus nos deu ao ouvir a sua palavra. Então essa é a certeza. Nós se aproximamos de Deus tendo certeza que Ele existe, e que Ele é fiel, e que Ele recompensa aqueles que buscam Ele. Então, se tem buscado, Deus é fiel. Ele vai te recompensar. Jamais Ele vai deixar de cumprir uma palavra dele.
usado divinamente, Deus ele tem tudo que nós precisamos conhecer e saber por essas Escrituras. Nós temos o Espírito da verdade para nos ensinar. Amém? Convido meus irmãos para nós orar juntamente, para nós estarmos encerrando. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este culto que o Senhor nos deu, Pai, para te adorar e para ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu favor, pela sua misericórdia, pelo teu Espírito, Pai, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade e tem santificado os nossos corações mediante a fé que o Senhor nos deu. Pai, eu oro, Senhor Deus, que nós, ó Pai, sejamos fortalecidos por Ti, pela força do Seu poder, Pai, enraizados na palavra da verdade, na palavra da justiça, mediante a fé que o Senhor nos deu, Pai. Deus abençoe a igreja do Senhor. Nós te pedimos a plenitude da bênção do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Abençoando o teu povo, a qual o Senhor edifica, e não o homem, Pai, porque o Senhor é quem abençoa o que planta, o Senhor abençoa o que rega, mas também é o Senhor que dá o crescimento, Pai. E o consolo e o conforto para nós é saber, Pai, que não depende de quem quer, de quem vai, mas do Senhor que tem se compadecido de nós, dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta graça de estarmos aqui, podendo te adorar, Pai, nesta porta que o Senhor abriu para nós te adorar e glorificar o teu nome, como igreja onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, abençoa, Pai, os nossos irmãos, as nossas irmãs, abençoa o lar de cada um, Senhor. Te pedimos paz, alegria, prosperidade e segurança dentro de cada lar, Pai. O Senhor venha estar levantando, Pai, a casa de cada um de nós, Pai, para a sua glória e para o seu louvor, nesta geração e neste tempo a qual nós pertencemos, para a glória e louvor do seu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E oramos sobre a igreja para o nosso pastor Adelino, Papai, para que o Senhor seja abundante sobre ele, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Acrescenta sobre ele nos divina paz. Dá saúde para o teu filho, Pai, que ele venha contemplar as boas coisas que o Senhor há de fazer no meio do seu povo para a tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, todos que crê, digam amém.